Boa noite, igreja. Graça e paz esteja conosco. Que o Senhor nos abençoe, proteja e nos prospere em todos os sentidos de nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus fará na minha e na tua vida, pois Ele é Deus. Porque a palavra do Senhor, Ele nos diz que Ele é o meu e o seu pastor e nada nos faltará. Que agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir, igreja, o que Deus fará na minha e na tua vida. Então, nesta noite de quinta-feira, aqui passando a mensagem do Senhor nesse culto de quinta-feira que nós venhamos a realizar aqui na Casa de Oração e Reintegração Renovada Águia. Então, hoje eu estou aqui para poder ministrar uma palavra, como todas as quintas-feiras e domingos, e todos os dias que nós falamos da palavra do Senhor Jesus nesta casa, porque aqui é o altar da casa do Senhor, aqui é a casa do Senhor Jesus. Então, passando eu para poder dizer a vocês que nós temos que perseverar, não desista, persevere, vá em frente. Hoje a gente vê tantas pessoas sedentas. Hoje mesmo eu estive na feira e ali eu falando com algumas pessoas, você vê as pessoas tão preocupadas, as pessoas com as mentes perturbadas. Isso daí está nos deixando preocupados demais, porque o adversário está mexendo nas nossas mentes. O adversário está tentando nos enlouquecer. Ele está tentando nos confundir, nos distrair, igreja. Nós não podemos deixar. Então a palavra do Senhor, ela vem nos dizer que nós temos que perseverar, ainda que estejamos fracos, role, rasteje, mas não desista do reino, não desista do seu propósito, não desista, lute, avance e vá em busca dos seus ideais, porque o Senhor, Ele é contigo, Ele é comigo. Porque quando nós desistimos, o Espírito Santo se entristece conosco. Então não desiste, lute, persevere, você vai conseguir, você vai obter, você vai ter. Porque a palavra do Senhor, ela diz que o que Ele te prometeu e me prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então creia nisso, creia nisso. E eleva os seus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então é dessa maneira que nós temos que fazer, igreja. Olhar sempre para o alto. Olhe para o alto. Você não vê Abraão? Abraão, quando Deus falou para ele, Abraão, sai da tenda, venha cá. Ele saiu de dentro da tenda, ele falou, agora olhe para o céu. Ele olhou para o céu e ele falou, o que vê? Ele pegou e falou, uma constelação de estrela. Porventura poderás contá-la? Ele disse não. Mas Deus sabia quantas estrelas tinha no céu. E ele disse assim, há muitas estrelas, e eu sei quantas tem. Assim será a tua descendência, a tua posteridade. Então assim será a tua e a minha também. Somente creia. Não desista do teu sonho. Creia. Ainda que as pessoas digam que você não vai conseguir, é mentira de Satanás. Você vai conseguir, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Não tenha medo de enfrentar pessoas e multidão, porque a mulher do fluxo de sangue enfrentou a multidão. Bartimeu também enfrentou a multidão. Jesus também enfrentou a multidão. E todos eles venceram. Então eu e você vamos vencer também. Amém, igreja? Então creia. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui te entregamos as nações nas tuas mãos. Que o Senhor toma, Pai, Filho e Espírito Santo, mundialmente todo este povo. Que o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, desça com a tua misericórdia sobre nós.
Ó Pai Todo-Poderoso, nos proteja, nos guarde, nos liberta, Pai, nos livre de todos os males, Pai. Ó Senhor, traz a salvação, traz a libertação, Pai, traz a cura sobre as mentes, Senhor, sobre os nossos corações. Entra, Pai, dentro dos asilos, dos orfanatos, dentro das UPAs, UTIs, vai diante dos leitos, Pai, de dores, Pai. Entra nos presídios masculinos, femininos. Toma, Pai, Filho e Espírito Santo, com tua mão poderosa, toda a nação, Senhor Deus, vai diante da Cracolândia, papai querido, vai, Senhor, trazendo cura, vai, Senhor, trazendo libertação. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque sabemos que tuas mãos não se encontram encolhidas, nem seus olhos fechados, nem ouvidos tampados, nem lábios selados e nem pés atados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então fala conosco acima do teu poder, Pai. Fala conosco, Senhor, e nos ensine e nos instrui para que nós possamos perseverar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Deus é bom. Deus é bom. Então creia. Creia no Senhor Jesus e será salva tu e toda a sua casa. Então abrimos as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4, amém? Deixa eu pôr o apoio aqui, né? Para poder enxergar. Chegar melhor, né? Oh, glória! Aleluia! Então aqui Eliseu aumenta o azeite, né? Ele fala que ele aumenta o azeite da viúva, é o título. Então, e uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Ele dizendo a ela: então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte o que estiver cheia. Amém, igreja? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que seja o Senhor a falar pela boca de tua serva, que não provém palavra de mim mesma, mas palavra que provém do trono e da boca do Senhor. Aqui, quando o Senhor ele fala nessa palavra da viúva, que ele colocou ali diante dela um dizer que era para que ela fosse, pegasse e tomasse vasilhas emprestadas para que ela pudesse enchê-las. Quando Deus ele fala comigo e contigo, que ele vem dizer para mim e para ti, que é para que nós venhamos a entrar dentro de nossa casa, fechar a porta, fechar a boca também, colocar ali diante de nós, ali só daqueles que estão conosco, porque só estava ela e seus filhos, seus 2 filhos, aos quais aqueles homens haviam vindo buscar para se tornar escravos e eunucos e serem empregados deles, seriam escravos deles. Mas ela foi e recorreu ao Eliseu, recorreu ao profeta. Quantas das vezes Deus ele fala comigo e fala contigo? Não vai procurar a ajuda dos homens, vem buscar em mim, vem falar comigo. Dobre o teu joelho, fala com Deus, fala para Ele onde é a sua dor, fala com Deus o que você precisa, fala com Deus o que você necessita, diga para Ele: Senhor, eu não consigo sozinho, eu não consigo sozinha, eu preciso de Ti para me ajudar, eu preciso de Ti, eu sei que o que eu quero aos meus olhos é impossível, mas aos Teus olhos é possível, Senhor Jesus. Então clame a Ele, fale com Ele, diga a Ele, porque tem pessoas que olham para mim e para você e não te dão nada, olham para mim e para você e acham que você é insignificante, olham para mim e para você, fala que você não tem jeito, que eu não tenho jeito, fala que eu não vou conseguir, que você não vai conseguir. Ei, mas tem alguém na janela do céu que olha para mim, olha para você e fala: ei, meu vermezinho querido, lindo da terra, que foi eu que te coloquei aí, foi eu que te criei, foi eu que te formei, então sou eu que vou resolver.
tenho propósito na tua vida sim. Então fecha teus olhos, fecha teus ouvidos para Satanás, mas abre teus olhos para Deus e abra tua boca para Deus, porque é Ele que fala comigo e contigo nesta noite. E quando essa mulher foi diante de Eliseu e falou para Eliseu: meu marido morreu, mas ali está os credores querendo levar meus filhos como escravo. Eu não tenho nada em casa, mas o que você tem em casa? Eu só tenho uma vasilha de azeite, com um pouquinho só de azeite. Aí ele fala para ela: vai lá, pega vasilhas emprestadas dos seus vizinhos, entra para dentro de tua casa. E quando ela pegou essas vasilhas, ela foi no profeta e perguntou: e agora o que eu faço? Ele disse: entra para dentro de tua casa, fecha a tua porta, tu e teus filhos, e começa a encher as vasilhas. Olha aí, Jesus. Ele estava dando providência. Ele estava entrando com providência na vida dela. Porque ele está entrando com providência na minha e na tua vida. Deus, essa noite, entra com providência na tua vida familiar, na tua vida financeira, na tua vida sentimental, na tua vida espiritual. Ele entra na tua vida profissional, ele entra na tua vida mental, ele entra no seu emocional. Deus entra entrando na tua e na minha vida e fazendo um renovo, fazendo uma virada, porque Ele é Deus, igreja. Aleluia, Jesus. É isso que você tem que ver, é isso que você tem que crer, que o Senhor, da mesma maneira que Ele mudou a história daquela mulher, Ele muda a minha e muda a sua, igreja. Ele muda a minha e a sua história sim, pois Ele é Deus. Porque essa mulher, quando chegou diante do profeta, ela foi lá e disse a ele o que estava passando. Essa mulher não tinha nada na casa dela, só tinha um pouquinho de azeite numa botija. Mas Deus fez a multiplicação. Ei, Deus está multiplicando o seu celeiro. Deus está multiplicando as suas finanças. Você não vai ficar mais nesse miserê. Eu não vou ficar mais nesse miserê. Você não vai ficar de canequinha de porta em porta pedindo, não. Você não vai comer resto, não. Porque se você tiver que comer migalha, você vai comer da mesa do Senhor. Sabe por quê? Porque as migalhas que vêm da mesa dele é fartura, igreja. É fartura. Você não vai ficar me pedindo. Você não vai ser pedinte, você não vai ficar se arrastando, porque o Senhor, Ele desceu na minha e na tua vida e está mudando a minha e a sua história. Você crê? Então glorifica, igreja, porque eu creio que o Senhor está mudando a minha vida. Eu creio que o Senhor está fazendo um renovo para mim, sim, pois Ele está fazendo para mim, está fazendo para você. Então acredita. Mas, pastora, tá tão difícil, eu sei. Para mim também tá. Pastora, mas eu não vejo possibilidade. Às vezes eu também não vejo, mas eu creio. Eu continuo crendo. Às vezes eu passo por tantas lutas, por tantas coisas, que eu ainda falo assim: Senhor, o que é isso? Isso é luta? Ele fala: não, e uma é desafio. São desafios que eu estou mandando para você. Então acredite que Deus está te mandando desafios também. Como Ele manda para mim, Ele está mandando desafios para você. E esses desafios que Ele está mandando para mim e para você é para te capacitar cada vez mais. É para que você saiba enfrentar os desafios e sair por cima deles. E não por baixo deles. Deus está te capacitando, me capacitando, te fortalecendo, me fortalecendo. Porque nós somos instrumentos vivos na mão de Jeová Jireh. Nós estamos passando pela escola, nós estamos indo pela universidade, e só é aprovado quem passa na universidade de Jeová, que é deserto, igreja. É deserto. É deserto, mas Ele ainda te acode, me acode no deserto, porque Ele manda maná do céu. Ele manda para mim, manda para você, ei. Ele manda até a rocha. Ele fala: ei, rocha, vai lá e acompanha a Ilma, acompanha o povo dela. Sabe por quê? Porque ali ele disse assim: ei, Ilma, agora toca na rocha. Eu toco na rocha e dela sai água e potável, igreja. Você acredita nisso? Você acredita que o sapato do menino não ficava velho? O menino crescia e o sapato crescia junto. Ele estava no deserto. A roupa não ficava velha. Ei, as codornas vieram do mar, igreja. Maná veio do céu. O
veio do céu. Se esse Deus que fez isso ontem, ele é o Deus que faz hoje, e ele é o Deus que faz amanhã, você não vai morrer nesse deserto, porque este deserto você ainda vai festejar, porque o maná veio no deserto para mim e para ti. Então acredita, porque é no deserto que você vai fazer festa, é no deserto que você vai ter vitória, porque aqueles que estão olhando os urubus de plantão, eles vão passar fome, porque você não vai morrer nesse deserto. Aleluia! Tá me entendendo, igreja? Como essa viúva, os filhos dela não foi dado como escravo. Ela pagou as suas dívidas porque sabe o que ela fez? Ela fechou a boca. É isso que nós temos que fazer. Para de contar tuas coisas para os outros. Para de ficar falando para os outros que você está passando, que você está necessitando, que você está morrendo, que você está vivendo. Deixe os outros ficar procurando saber, mas não conte. Não conte. Porque essa mulher ela não contou para todo mundo. Ela só pediu as vasilhas emprestadas. Alguém perguntou para ela, por que você quer as vasilhas? É lógico que perguntou. Porque ela foi na casa de um e na casa de outro, quando se reuniram, falaram, na minha casa ela também veio, na minha também. Mas aí, ela te falou? Não, não falou. Então você não tem que falar nada. Porque Eliseu só disse que era para ela pedir vasilhas emprestadas, mas não mandou ela contar a história. Por que ela ia precisar das vasilhas? Então a gente precisa parar com essa mania. Tá, você tá precisando de um cabo de vassoura? Vai lá e pede o cabo de vassoura. Mas para que você vai usar? Eu só tô precisando. Não tem que dar satisfação. Se a pessoa tem o cabo de vassoura para te emprestar ou para te dar, sim. Se não tem, amém. Vai no outro. Vai buscar em outro. Mas não tem que te dar satisfação. Por que você vai fazer com o cabo de vassoura? Não interessa para a pessoa. Porque se você vai falar, vai se queixar para Deus. Porque Jeremias se queixou. Ele se lamentou. Então vai lá, põe as suas queixas na mão de quem pode resolver para você. E não para quem vai lá se reunir para falar mal de mim e de você. Porque as pessoas elas se reúnem para falar de mim, falar de você. Não, então vai lá e apresenta suas queixas para quem pode resolver. E ela foi e apresentou para Eliseu. E Eliseu veio com uma solução. Qual foi a solução? Mandou ela pegar as vasilhas emprestadas. Mandou ela entrar para dentro da casa dela, ela e seus filhos, e fechar a porta. Quando ele fala de fechar a porta, é porque o segredo que está na sua e na minha vida é só meu e seu. Não é para quem está do lado de fora saber, igreja. Você está me entendendo? Deus é fantástico, ele é maravilhoso. Então o que ele fez? Ela foi e encheu as vasilhas. Aí ela foi saber com Eliseu o que ela fazia com as vasilhas, porque já estavam cheias. Aí ele disse, vende aquele azeite, pague todas as tuas dívidas e vivei do resto. Ei, sabe o que Deus está falando comigo e contigo? Que todas as suas dívidas serão pagas. Seja lá a dívida que você tiver, seja a dívida de bilhões que você tiver, Deus está dizendo que Ele está pagando, vai ser paga as tuas dívidas. Você não vai ser escravo de ninguém. Você não vai ser envergonhado, eu não vou ser envergonhada. Nós não vamos ser envergonhados porque a Bíblia fala para mim e para ti, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 27, e os meus não serão envergonhados. Então eu creio na palavra do Senhor. Você crê? Porque eu creio. E eu não serei envergonhada, ainda que Satanás queira manchar meu nome, ainda que Satanás queira pôr um borrão na minha imagem, ele tem que saber que ele não vai pôr, sabe por quê? Porque quando Deus me criou, quando Deus me formou, ele olhou, viu assim, falou, eita neguinha, gostei, e ele viu que era bom. Aí ele disse para mim, agora vai e arrasa na terra. É assim, igreja, que nós temos que olhar e falar para Satanás. Deus, ele nos criou, ele nos formou, ele olhou e viu que era bom. Tá me entendendo? Então nós somos coisa boa sim, nós somos bem criados sim, nós somos bem formados sim. É mentira de Satanás. Porque quando as pessoas falam para mim, eu não acho você bonita, eu não acho você isso, eu não acho você aquilo, eu falo, é seus olhos que não é bom. Tá me entendendo? É os olhos dela que não é bom. Porque a Bíblia não fala que é tudo nós temos que olhar com ósculos santo? Então, é os olhos dela que não é bom.
Você tá me entendendo? Então é isso que você tem que viver. E essa mulher viveu o bom de Deus, o bom que o profeta mandou para ela. Ela vendeu, pagou as dívidas e foi viver do resto. Então as tuas dívidas serão pagas? Serão. E quais é o resto que você vai viver? Então saiba usar. Não tem que sair falando para os outros, olha, eu gosto, eu paguei todas as minhas dívidas, agora sobrou um dinheiro, tanto que eu vou fazer isso e aquilo. Não, vai lá e faça. Porque até aquele que for cego, ele vai saber que você conquistou tudo isso, sabe por quê? Porque vai ter alguém que vai falar para ele, que ele pode ser cego, mas não é surdo. Então ele vai saber também. Então fecha sua boca, porque ela fez isso. E esse, o resto de Deus, eram muita coisa que essa mulher, ela reformou a fazenda, contratou muitos empregados e se tornou uma mulher muito rica. Você vê o resto de Deus? Então confia no Senhor. Não fica e para com esse negócio, porque Deus está dizendo aqui, para de ficar pegando dinheiro emprestado com a agiota. Para! Porque é um buraco sem fundo. Você está sempre se afundando e nunca consegue pagar esses caras. Para! Quer pegar emprestado? Peça para Deus. Ele vai resolver. Ele vai resolver. Sabe, igreja? Há muitos anos atrás, foi em 2007, 2008, o Senhor ele me deu uma palavra no livro de Filemão. Eu falo sim para as pessoas que foi 2007. Eu não conhecia muito ainda a Bíblia, né? Como ainda não a conheço. Ela me conhece, mas eu ainda não a conheço. Então, ele disse para mim, o Senhor, abra sua Bíblia no livro de Filemão. Aí eu falei assim, eu já tinha intimidade com o papai, sabe? Ele falava comigo, eu ouvia, eu ficava assim, olhando para trás. Assim, sabe? Procurando para ver quem era que estava falando comigo, mas ele estava falando dentro de mim. E aí, quantas vezes eu saía correndo para fora de casa, que eu ficava com medo, que eu fico aqui sozinho, aí eu ficava com medo, eu saía correndo para fora. Mas era Deus falando comigo. E eu abri, aí eu falei para ele, que capítulo? Aí ele falou, capítulo 1, porque só tem um capítulo de Filemão na Bíblia. Entendeu? Porque eu não sabia que só tinha um capítulo. Mas Deus, ele falou. E eu li. E ele disse que estava pagando as dívidas de meu filho. Porque na época, meu filho estava na cadeia, né? Na prisão. Cadeia mesmo, né? Estava lá. E o Senhor, ele falou, deu essa palavra. E foi uma palavra que eu peguei, guardei no meu coração e li. Aí, né, encontrei Filemão, capítulo 1, que só tinha um. E li, ele disse que estava enviando uma carta para que fosse paga todas que ele estava pagando as dívidas e que não ficaria nada sem pagamento. Então eu peguei aquilo para mim, sabe? E até hoje eu lembro dessa palavra. Até hoje eu falo dessa palavra, porque Deus ele é maravilhoso, gente. Ele é maravilhoso. Então, Deus ele paga as suas dívidas, sim. Ele paga minhas dívidas, sim. Ele tira você do moturo. Ele tira você do moturo e te levanta e te coloca em tronos e te faz rei e te faz rainha, porque ele é Deus. Então, creia. Creia na promessa do Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O Senhor, ele diz, pago todas as suas dívidas e te levanto. Tiro você do moturo, tiro você de Lodebar, tiro você da terra da mesmice, mas vou te mostrar uma terra que mana leite e mel. Amém, igreja. Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. Tenha uma noite abençoada no nome santo de Jesus. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus fará na minha e na sua vida, porque Ele é Deus. Também quero dar um recadinho aqui, igreja. Nós estamos fazendo as aulas, tá?
Talvez vamos estar mudando o dia para ficar melhor para vocês fazerem parte, porque tem algumas pessoas que vão para o ministério e não estão chegando assim atrasado, né, tarde nas aulas, mas mesmo assim a gente abre a sala para a pessoa poder entrar, mas seria legal que a pessoa pudesse participar desde o início. Então nós vamos estar vendo um dia, um melhor dia da semana para que todos possam participar. Eu não me incomodo não se eu tiver que trabalhar até mais tarde, eu não me incomodo, né? Eu estou aqui para servir, né? Que o Senhor ele me chamou para servir na obra, então eu não posso ficar reclamando. Eu tenho que servir e colocar aquilo que Deus está enviando para melhor servir as pessoas, tá bom? E também os aconselhamentos, aqueles que tiverem e quiserem também realizar os aconselhamentos, a mente de Cristo, estamos aqui também à disposição, que vocês, né, venham para que venham se fortalecer, gente. Eu estou aberta para poder fazer aqui, eu faço a psicologia de Jesus, né? Que é a psicologia de Jesus, Deus me deu uma psicologia, uma faculdade para a honra e glória do Senhor, então eu faço a psicologia de Jesus Cristo, fazemos a mente de Cristo e eu quero estar ajudando pessoas. Então eu estou aqui para ajudar, é um tratamento, é um acompanhamento, é gratuito, não cobramos taxa nem nada. Já falei, se vocês querem nos ajudar no ministério, sejam bem-vindos na contribuição, em ofertas ou até mesmo dízimos, se não tiverem ministério fixo, ficam a critério de vocês, mas aqui não cobramos taxa, nem impostos, nada, né? Porque até o imposto estava na boca do peixe, diz o Senhor, né? Que ele disse para Pedro, Pedro, vai lá, pesca o peixe, que está lá o meu e o seu, estava na boca do peixe. Então, nós não cobramos não, porque de graça recebemos e de graça damos. Porque é assim a palavra, de graça recebeste, de graça dai. Então, aqui de graça nós recebemos e de graça nós vamos dar também. Tá bom, igreja? Então, abram as suas mãos e vamos dar a bênção e que o Senhor nos abençoe. Que o amor, a graça, a comunhão e a consumação e a consagração do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sempre em nossos corações. E todos aqueles que crê, digam amém. Beijo para vocês, igreja!